Para a gente encerrar essa parte de estatística básica, agora a gente vai falar do comportamento de duas ou mais variáveis ao mesmo tempo. Imagina que eu não estou interessado apenas na variável comprimento do bico, mas que eu estou interessado na variável comprimento do bico e comprimento do corpo. Eu quero saber agora se essas duas variáveis estão associadas, se elas compartilham variação. Então existe uma estatística chamada de covariância. Como o próprio nome diz, ela está medindo a variação conjunta, compartilhada entre dois caracteres. E a fórmula dela, se vocês notarem, é uma fórmula muito parecida com a variância. Só que agora a gente está falando de dois caracteres ao mesmo tempo. Então a covariância de x e y vai ser igual ao somatório do produto dos desvios em relação à média de cada observação para x e y. Então eu vou pegar o primeiro indivíduo, comprimento do bico, menos a média daquela amostra no comprimento do bico. Isso vai me dar o desvio daquele indivíduo no comprimento do bico. Pego o mesmo indivíduo e faço agora para o comprimento do corpo. Comprimento do corpo menos a média do comprimento do corpo naquela população. E faço o produto desses dois desvios. Faço o somatório disso para todos os indivíduos na minha amostra e divido por n-1. Repara que a fórmula é muito parecida com a variância, só que na variância a gente está falando de um caráter. Era cada observação menos a média elevado ao quadrado. Aqui eu não estou elevando ao quadrado esses desvios, mas sim multiplicando pelos desvios na outra variável. No fim das contas, vai estar na escala quadrada, mas eu estou olhando para os desvios compartilhados em dois caracteres ao mesmo tempo. Como é que isso funcionaria na prática? Imagina que eu fui para a natureza e medi esse indivíduo. Esse indivíduo tem um tamanho de bico grande e um comprimento de corpo grande. Ele está representado aqui. Ele é aquele que tinha 5 milímetros no nosso exemplo anterior. E esse daqui seria o desvio dele para o tamanho do corpo. Repara que a média agora está centrada aqui na origem do gráfico, só para facilitar a nossa vida, tá? Então a média da população, tanto para o comprimento do corpo quanto para o comprimento do bico, estão centrados aqui na origem. Esse indivíduo desvia para cima da média no x e desvia para cima da média no y. Então ele vai ter um desvio positivo no y e vai ter um desvio positivo no x. Quando eu multiplicar esses dois números grandes e positivos por positivos, isso vai dar um número bem grandão. Já este indivíduo aqui, que é pequenininho, tem um bico pequeno e um tamanho de corpo pequeno, estaria representado aqui, ó. Ele é o 2 daquele nosso exemplo anterior. O comprimento do bico dele é de 2 milímetros. Está aqui o desvio dele em relação à média da população no x, no comprimento do bico. E está aqui o desvio dele em relação ao tamanho corporal, ao tamanho do corpo, no y. Tudo bem? Esse é o desvio dele aqui e aqui. Repara que agora eu vou multiplicar dois números que são negativos. Por quê? Porque este indivíduo desvia para baixo da média tanto no x quanto no y. Ele é um indivíduo considerado pequeno naquela população. Quando eu multiplico esses desvios negativos por negativo, eu vou ter um produto que é positivo. Ora, se a maioria das minhas observações caem neste quadrante do gráfico, positivo e positivo, ou negativo e negativo neste quadrante, a gente tem uma associação positiva entre essas duas variáveis, indicando que quando um indivíduo é muito grande em x, ele também vai ser muito grande em y.
Ou quando ele é muito pequeno em x, ele também vai ser muito pequeno em y. Em outras palavras, essas duas variáveis compartilham variação. E mais, essa associação é positiva, porque a maioria dos desvios está neste quadrante positivo-positivo ou neste quadrante negativo-negativo. E poucas observações estão nesses outros dois quadrantes. O que está acontecendo aqui, moçada? O desvio no y é para cima da média, portanto esses desvios são positivos, mas no x é para baixo da média, portanto esses desvios vão ser negativos. Quando eu multiplico negativo por positivo, eu vou ter aqui um número negativo, certo? A mesma coisa neste quadrante. Aqui eu tenho desvios positivos para o x, mas negativos para o y. Se eu tenho muitas observações aqui, o que vai acontecer? Quando eu faço este produto de positivo e negativo, eu vou ter um número negativo. É fácil você imaginar uma situação onde, se eu tenho muitas observações aqui, este efeito vai cancelar este daqui. E o resultado seria uma ausência de associação entre essas variáveis. Elas não compartilhariam variação. Então, se isso tudo aqui está populado, olha o que vai acontecer. Todos esses desvios, nos 4 quadrantes, iriam se cancelar e eu não teria nenhuma associação entre essas duas variáveis. Vamos pegar um outro exemplo agora. Imagina que os pontos azuis não estão aqui, só estão os pontos verdes. Olha o que está acontecendo. Eu fui lá, medi uma população e encontrei estes pontos verdes aqui como observações. Olha só o que está acontecendo. Esses indivíduos estão acima da média, neste quadrante, para o y, mas estão abaixo da média do x. Em outras palavras, eles têm um comprimento grande para o y e um comprimento pequeno para o x. Esses desvios vão ser negativos. A mesma coisa está acontecendo aqui, só que aqui eles são maiores para o x e são menores para o y em relação à média que está aqui. Logo, estes desvios vão ser negativos. O que está acontecendo nessa situação? Quando eu somo estes produtos e divido por n-1, eu vou ter um número grande, só que negativo, indicando que essas duas variáveis compartilham variação, mas compartilham de uma forma negativa, ou seja, quando um caráter aumenta, o outro diminui, e vice-versa. É o oposto do exemplo anterior, onde os caracteres, aqui representados em azul, compartilhavam variação positiva. A maioria dos desvios vão ser positivos, a maioria dos desvios vão ser positivos aqui também. Quando eu faço esse somatório e divido por n-1, eu tenho uma covariação grande e positiva, indicando que esses dois caracteres compartilham variação no sentido de que quando um aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui. A covariância é um número muito útil, porque ela me diz o quanto da variação em um caráter é compartilhada com a variação no outro caráter. Mas ela sofre do mesmo problema da variância. Ela não é tão intuitiva assim. Entre outras coisas, porque ela também está na escala ao quadrado. Se isso daqui é uma variável medida em milímetros e essa daqui também é uma variável medida em milímetros, quando eu multiplico esses desvios, eu na prática estou elevando isso ao quadrado. Eu estou fazendo isso ficar na escala de milímetro ao quadrado. Tá claro? Além disso, fica difícil comparar os organismos se eles têm diferenças de escala muito grande. Como é que eu vou comparar um elefante com um ratinho? Se no comprimento do braço do elefante é 1 metro e o comprimento do braço do ratinho é 1 milímetro. A escala é tão gigantescamente diferente que eu não tenho termo de comparação entre um organismo e outro, simplesmente olhando para a covariância. Eu só sei que x e y covariam positivamente, eles devem estar associados positivamente, mas eu não sei o que isso significa do ponto de vista concreto, real, que nos aproxima da realidade. Para isso foi inventada mais uma estatística, uma que vocês já conhecem muito bem,
que é a correlação de Pearson. A correlação de Pearson nada mais é do que a covariância representada de uma maneira adimensional. Olha a fórmula da correlação de Pearson. Ela é igual à covariância entre x e y dividida pelo produto dos dois desvios padrões. Então, se isso daqui está na escala de milímetro ao quadrado, o seu denominador também vai estar na escala de milímetro ao quadrado, porque o desvio padrão é milímetro do x e o desvio padrão do y também está em milímetro. Então, isso daqui está em milímetro ao quadrado, isso daqui está em milímetro ao quadrado, e quando eu divido uma coisa pela outra, a escala desaparece. O número se torna adimensional. E é por isso que a correlação ela vai sempre variar entre -1 e +1. Ela vai estar sempre contida neste intervalo. Portanto, ela é uma estatística extremamente útil para a comparação de qualquer duas variáveis em qualquer conjunto de organismos. Porque agora eu tenho uma estatística de associação entre variáveis que é adimensional e que é intuitiva. Quanto mais próximo de um, maior a associação positiva entre elas. Quanto mais próxima de -1, mais forte a associação negativa entre elas. E quanto mais isso se aproximar de zero, isso representa a ausência de associação entre essas variáveis. Significa que essas variáveis, efetivamente, quando se aproximam de zero, são independentes. Elas não compartilham variação. Ambas estatísticas são extremamente úteis para praticamente tudo que a gente faz na biologia. Só que elas têm usos ligeiramente diferentes. Essa daqui retém escala, essa daqui é informativa em termos de variação real na população, enquanto que essa daqui é informativa para comparação entre variáveis ou entre populações de organismos diferentes. Então, olha só, gente, olhamos para duas estatísticas de associação entre variáveis muito importantes: covariância e correlação. Essas estatísticas são muito parecidas. Ambas medem a associação entre as variáveis, a diferença sendo que a correlação é uma forma estandardizada, normalizada da covariância. A correlação não tem escala, enquanto que a covariância tem escala. Então, se a maior parte dos desvios à média são positivos, ou ambos negativos, teremos uma associação positiva entre essas variáveis, porque desvios à média positivos no x e no y dão produtos positivos, e desvios negativos à média de x e y também vão dar valores positivos. Isso indica que essas duas variáveis estão positivamente associadas. Se, por outro lado, os desvios estiverem nessas duas regiões, ou seja, é positivo para o x e negativo para o y, ou é positivo para o y e negativo para o x, esses produtos dos desvios em relação à média serão negativos, e isso indica uma associação negativa entre as variáveis. Bacana. Só que faltou uma terceira estatística de associação que a gente não discutiu ainda. E essa estatística de associação é a regressão. E a regressão vai ser muito útil para a gente neste bloco de genética quantitativa do curso de processos. Na regressão, ao contrário das duas outras estatísticas de associação, nós temos uma hipótese, a hipótese de que a variável y pode ser prevista pela variável x. Então você vai ajustar a reta que minimiza os desvios das observações em relação a ela, de forma que você explique a variável y, a variável resposta ou a variável dependente, a partir das suas observações na variável x, na variável preditora, também chamada de variável independente. E a carinha dessa reta de regressão, desse modelo, é dado por isso daqui.
O valor de y vai ser igual ao intercepto, que é onde essa reta corta o eixo do y, mais a inclinação dessa reta, o beta, que multiplica o valor de x. Repara que esta inclinação sai por trigonometria simples como sendo os desvios de uma observação em relação a y dividido pelo desvio daquela mesma observação em relação a x. Tá claro? Então, se eu dividir uma coisa pela outra, eu encontro a inclinação dessa reta. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. Olha a fórmula da inclinação dessa reta de regressão, do beta. O beta vai ser igual a covariância entre x e y dividido pela variância de x. A fórmula é muito parecida, gente, com a fórmula da correlação. Na correlação temos a covariância no numerador e o produto dos dois desvios padrões no denominador. Produto do desvio padrão de x pelo desvio padrão de y. No caso da regressão, olha aqui, a covariância está no numerador, da mesma maneira como na correlação, só que no denominador temos a variância de x. Não é mais o produto dos dois desvios padrões, e sim a variância de x. Por quê? Porque a variável y está sendo prevista pela variável x. Então temos uma hipótese. A estatística de regressão vai ser extremamente útil no bloco de genética quantitativa, porque vocês vão ver que a gente consegue prever o valor dos filhos baseado nos valores dos pais. Temos uma hipótese clara de relacionamento entre as variáveis. Se a gente conhece a altura dos pais, a gente pode prever a altura dos filhos, se existir um relacionamento consistente entre essas duas variáveis, entre a variável altura nos pais e a variável altura nos filhos. E isso vai ser tema para a nossa próxima aula.